Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar de um assunto muito importante, principalmente para a química básica, que são substâncias e misturas. Vamos aprender quais são, a sua composição e como as caracterizar de acordo com isto. Primeiramente, vou falar da substância pura. A substância pura, ela é sempre representada por fórmula química e sempre tem aspecto homogêneo. Isto acontece porque a substância pura sempre tem uma composição definida. E, logo, se ela sempre tem uma composição definida, significa que as partículas que as compõem são sempre iguais. Por conta das partículas ser sempre iguais, significa que elas se distribuem de maneira uniforme. Por isso mesmo o motivo do aspecto sempre homogêneo. A substância pura podemos dizer que ou é elementar ou é composta. E aqui tem muito a ver com a fórmula química, certo? Elementar significa que é composta somente por um elemento químico. Por exemplo, podemos dizer, vamos dar um exemplo do cloro, ou de cloro, para ser mais exato, do ferro, do octa-enxofre, ou até mesmo do dioxigênio. Ou seja, são substâncias puras e são formadas somente por elemento químico. Aqui temos uma substância que é só formada por cloro, aqui temos uma substância que é só formada por átomos de ferro e aqui temos uma substância que também é só formada por enxofre, certo? E elas são representadas por fórmula química porque têm uma composição definida e logo, se todas as partículas são iguais, também têm aspecto homogêneo porque se distribuem de maneira uniforme. Sabemos, para se aprofundar um bocado mais no assunto, que o elemento químico é sempre representado pelo número atômico, certo? Ok. Agora, a substância pura composta é formada por mais um elemento químico. Eis a questão. Mas, se a substância pura é sempre formada pelos mesmos tipos de partículas, por que é composta também uma substância pura? Porque aqui, ainda assim é formada por mais um elemento químico, mas mesmo assim as partículas continuam a ser iguais. Um exemplo que eu vou dar é o cloreto de sódio, NaCl, ou seja, o sal de cozinha que usamos diariamente. Ela é formada por o íon cloreto e o íon sódio. Ok? O cloro é um elemento químico. O sódio também é um elemento químico. Só que elas são ligadas pela ligação iônica. Ou seja, elas juntam-se pela ligação iônica. Portanto, é formada por mais um elemento químico? Sim, é formada por mais um elemento químico. Só que elas formam moléculas iguais. Porque são elementos que se ligam e formam iguais moléculas em toda a substância. E é representada por uma fórmula química. Ok? Um exemplo que eu posso dar também é H2O, que é água destilada, ok? É diferente do que a água mineral que geralmente bebemos, certo? A água mineral que bebemos não pode ser representada por H2O, porque H2O significa que naquela água, como tem apenas uma ligação covalente, porque H2O é formada por uma ligação covalente entre os átomos de hidrogênio e oxigênio, certo? Entretanto, a água que bebemos não é só formada por hidrogênio e oxigênio, é formada por mais outros tipos de partículas diferentes, certo? Por isso mesmo que é água mineral. Então, só podemos dizer que água destilada somente as que têm este tipo de fórmula química. E a que tem este tipo de fórmula química significa que é uma substância pura composta. Também podemos dar o exemplo de HCl. HCl é ácido
podemos dar o exemplo da substância alotrópica. É uma coisa muito engraçada, a substância pura alimentar alotrópica, porque ela é formada assim pelo mesmo tipo de átomos, pelo mesmo tipo de elementos químicos, e somente por um. Só que a questão é que as ligações entre elas são diferentes. Logo, formam outros tipos de substâncias. Por exemplo, nós temos vou fazer uma setinha aqui também para ficar mais fácil. Temos, por exemplo, o O2. Sabemos que o O2 é basicamente de oxigênio. Só que também temos o O3. Mas o O3 já não é de oxigênio, é ozono. Agora, nós também temos grandes estruturas de átomos de carbono. Então, o carbono pode fazer vários tipos de ligações. Consoante as tuas ligações, pode ser diamante, grafite, grafeno, certo? Ou seja, substâncias elementares alotrópicas são formadas por somente um elemento químico, mas como eles podem fazer diferentes tipos de ligações, eles também podem formar certos tipos de substâncias, ok? Por exemplo, o ozono é uma substância pura elementar, só que ela não é igual ao de oxigênio. O diamante também é uma substância pura elementar, porque é só formada por átomos de carbono. Só que essa substância não é igual ao grafite, mesmo sendo iguais elementos químicos. E agora vamos falar sobre os tipos de misturas. Existem as homogêneas, as heterogêneas e os coloidais. O que acontece? Ao contrário das substâncias puras, que sempre têm partículas definidas, partículas iguais, os tipos de misturas têm partículas diferentes, ou seja, não têm uma composição definida. Por conta de não ter uma composição definida, não pode ser representado por fórmula química. Agora uma questão. Se a substância pura, tanto elementar quanto composta, é homogênea porque tem partículas iguais, então por que tem mistura homogênea sendo que as partículas são diferentes? Aqui elas são homogêneas por outras razões, certo? São homogêneas por um processo que é chamado de transformação física. Por que não é uma transformação química? Porque não se formam novas substâncias, certo? Um exemplo é a água, melhor, água mineral mais açúcar, certo? Por que eu dei o exemplo de água mineral? Porque eu já disse antes que é um tipo de mistura, porque não tem fórmula química. E o açúcar, normalmente, que comemos hoje em dia, também não tem um certo tipo de fórmula específica. O que acontece? Nós temos, por exemplo, um copo com água, vou fazer um desenho aqui, e no meio das partículas da água se dissolve o açúcar, mas não forma novas substâncias porque não tem ligações químicas. Não se formam ligações químicas. Portanto, é uma transformação física, porque ele se dissolve lá no meio, mas não forma novas ligações, certo? E nas heterogêneas, poderia ser o mesmo? Poderia ser o mesmo, mas não é. Por que não é o mesmo? Porque nós temos partículas diferentes. Sim, temos partículas diferentes. Mas muitas vezes têm densidade diferentes. Ou seja, as heterogêneas, geralmente, têm densidade
diferente. Logo, se tem densidades diferentes, não facilita a dissolução entre as suas partículas. Um exemplo de mistura heterogênea é, por exemplo, areia mais água, ou até mesmo óleo mais água, certo? Tem densidades diferentes, logo não é possível ter um tipo de dissolução. Ou seja, não consegue se distribuir uniformemente. Nós também temos, por exemplo, a questão da solubilidade. Também vamos falar aqui no canal sobre a solubilidade. E geralmente acontece, sim, com sais que são solúveis, como por exemplo o sal mais a água. Quando juntamos sal e água, temos uma água, não é na prática salgada, porque sal é um sal solúvel. Só que quando excede o limite de solubilidade, o sal acaba por se precipitar, certo? Isto porque já teve basicamente o limite da dissolução. Nós também temos as misturas coloidais. Isso significa que elas são muito grandes para serem dissolvidas, certo? Mas são muito pequenas para conseguirmos os ver a olho nu, certo? Por isso mesmo, muitas vezes usamos os microscópios. Um exemplo é o sangue, certo? Porquê? Porque os componentes do sangue são muito pequenos para vermos. Só que ao usar o microscópio conseguimos muito bem distinguir qual componente é qual. Porquê? Porque os glóbulos vermelhos é um dos componentes que está dissolvido no plasma. Como eu disse, os glóbulos vermelhos estão no plasma. Só que não estão muito bem, não estão dissolvidos como numa mistura homogênea, mas sim como numa mistura heterogênea. Conseguimos distinguir qual célula é qual e qual é o plasma, certo? Por isso mesmo, é pequeno demais para vermos a olho nu, mas se usarmos um microscópio, conseguimos distinguir qual é qual, como se fosse uma mistura heterogênea. Também temos muitos outros exemplos de misturas coloidais, como por exemplo o leite, não é mesmo? Que também temos a gordura e é isso. E este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido esta matéria. Se puder, se inscreva no canal, curta o vídeo para levarmos mais conhecimento para casa das pessoas, porque sabemos que é o conhecimento que transforma o mundo. Muito obrigada pela atenção e até o próximo.